Bom dia, crianças! Tudo bem? Eu espero que sim. Sou a professora Adélia Amorim, professora de matemática, para vocês, alunos do 2º ano da Rede Municipal de Teresina. Eu espero que todo mundo esteja bem em casa, com saúde, com Deus e cada vez mais com mais esperança, não é verdade? Com as novidades que está chegando para nós, não é isso? Eu espero que vocês saibam do que eu estou falando, não é verdade? Ou não? Estou falando da vacina. Isso! Eu estou falando da vacina que está chegando, tá bom? Então, temos a esperança de em breve estaremos juntos na sala de aula. E hoje é segunda-feira, né? Iniciando a semana, né? Espero que todo mundo tenha boas expectativas, tá bom? Para a gente finalizar, vamos dizer, o final de 2020, né? Estamos no 4º bimestre, quase finalizando as aulas para finalizar o ano letivo, certo? Então, hoje é 25 de janeiro de 2021, segunda-feira, tá? Então, vamos começar. Eu quero todo mundo aí comigo, tá? Não sai daí. E o conteúdo de hoje é medidas de comprimento, tá? Eu acredito que muitos de vocês já conheçam este conteúdo, tá? E com este conteúdo, ó, vocês irão adquirir esta habilidade. Hoje vocês irão estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas, incluindo contorno e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas, que é metro, centímetro e milímetro, e os instrumentos adequados. Detalhamento. Muita atenção ao detalhamento aqui, ó. Hoje iremos medir e comparar comprimentos utilizando unidade padrão de medida, que é metro, centímetro e milímetro, ok? E para isso, todo mundo agora vai separando o material. Eu acredito que muitos aí em casa já está com tudo no ponto, né? Que bom! Enquanto isso, ó, vão separando, ó, quem ainda não separou, ó, é o caderno, o lápis, a borracha, o apontador. E hoje nós iremos precisar de mais um instrumento, de mais um material, que eu espero que todo mundo aí em casa tenha, que é uma régua. Quem não tiver aí agora, vai providenciando, pede alguém, o irmão, quem for, a régua. Tá certo? E outra coisa, muita atenção aqui comigo, tá bom, gente? Nas explicações para entender melhor as atividades. Ok? Muito bem, então vamos continuar aqui. E ainda eu vou continuar deixando o recado para vocês, para ficarem em segurança em casa, tá bom? Lavar sempre as mãos, sempre, crianças, sempre lavar, tá bom? Manter a distância, tá? Entre uma pessoa e você. Usar a máscara sempre que for sair, ou se tiver alguém dodó em casa, tá bom? E um forte abraço. Online, aqui no ar para vocês, tá bom? Um forte abraço para cada um de vocês. Vocês também responsáveis que estão aí nos ajudando, tá? Então, vamos aqui. Vamos relembrar. Relembre. As primeiras referências de medida de comprimento aconteceu quando os humanos começaram a se organizarem em sociedade. Viver em conjunto, tá? As pessoas. Havendo a necessidade de medição na construção das suas moradias, na construção de barcos, objetos de caça e pesca. Então, houve essa necessidade de medir, tá? Vamos seguindo aqui. E de acordo com a necessidade da humanidade, do homem, para medir os objetos, tinham como base algumas partes do corpo humano, tá? Vocês lembram disso? Que uma outra aula eu falei sobre isso? Eles usavam a mão, pé, né, o braço, passos. Vocês lembram que eu falei em outra aula aqui para vocês? Eles usavam algumas medidas, como polegada, o pé, o palmo, a jarda, não é verdade? Ó, o passo e o dedo. Então, eles usavam algumas partes do corpo para poder fazer essas medidas, ok?
Assim, medindo e comparando, há muitos anos as pessoas utilizavam partes do corpo, como eu acabei de falar, como os pés, as mãos, os dedos e os braços para medir. Mas isso, ó, causava muita confusão. Exatamente, pois cada indivíduo encontrava um resultado diferente para uma mesma medição. Lembre-se que se você for fazer a medida usando sua mãozinha de uma mesa aí da sua casa, se a sua mãe ou papai fizer a mesma medida, vai dar a diferença. Quer ver? Faça isso, tá bom? Então, nessa época, tinha esse problema, dava maior confusão. Por isso, houve a necessidade de padronizar as medidas, surgindo as unidades de medidas de comprimento, que iremos ver agora, nesta aula de hoje, tá bom? Seguindo, para ter um controle na época, tinham como base as medidas do rei local. Né? Na época, como não tinha uma medida padronizada, então eles usavam a medida do rei. Né? Os governantes instituíam os padrões em suas próprias medidas. Então, o rei local, então todas as medidas eram baseadas nas partes do corpo humano do rei, certo? Então, vamos seguir. E qual é a importância de se conhecer as unidades de medida, crianças? Por que é importante a gente conhecer as unidades de medida? Vamos descobrir? Eu espero que vocês fiquem bem atentos por qual motivo. Ó. Elas estão presentes no nosso dia a dia. Em tudo que a gente vive, há medidas, há necessário de uma medida. Certo? Muitas vezes o papai e a mamãe pode comprar ou um fogão, uma geladeira, até um guarda-roupa. Ele tem que ter uma noção do espaço onde vai colocar. E quando for comprar, tem que comprar algo que dê a medida seja correta. Assim como também muitos de vocês devem acompanhar ou pode pedir à mamãe para acompanhar o tamanho, a altura de vocês. Então, está no nosso dia a dia, tá? E desde as coisas mais simples do nosso dia a dia, ó. Elas estão presentes no nosso dia a dia, como a medida da roupa que vestimos, precisamos, né, ter a medida correta para o nosso corpo, o corpo de vocês, medir um objeto em casa, como eu acabei de falar, saber o tamanho do calçado, até a distância entre duas cidades e em outras situações. Então, por isso que é importante conhecer as unidades de medida de comprimento, tá? Seguindo aqui. Você se lembra do metro e do centímetro? Alguém lembra em casa? Não? Pois vamos lembrar. Vamos relembrar, gente, ó. Para medir comprimentos, podemos usar instrumentos de medida, que eu irei mostrar agora abaixo. Podemos? Alguém já lembrou de algum instrumento de medida para medir o metro, o centímetro? Pois vamos para o primeiro. O metro articulado. Eu acredito que alguns pais ou alguma criança em casa já viu o vovô ou o papai com este instrumento, que ele vai abrindo. E pode observar que ele tem uma numeração, tá? Então, aí é onde a gente vai aprender a ler. A fita métrica, tá? Trouxe aqui até para mostrar para vocês, ó, um exemplo. Eu acredito aí, quem em casa, olha só, tem a mamãe ou a vovó, a titia costureira, normalmente elas utilizam este tipo de instrumento de medida para tirar a medida da roupa, não é isso? Então, observem bem. Outro instrumento de medida que eu trouxe para vocês conhecerem, a régua, é o instrumento que eu acabei de pedir para que vocês encontrassem, pegasse e ficasse aí pertinho de vocês. Eu trouxe aqui a minha, tá certo? Aqui a minha régua. E um outro instrumento de medida que também a gente pode utilizar para comprimento é a trena. Eu trouxe um aqui só para vocês observarem. Eu acredito que muitos de vocês ou papai deva ter em casa. Então, vocês podem estar aí em casa manipulando esses instrumentos, que fica mais fácil de vocês compreenderem, tá bom? É só ter o cuidado, tá bom? De devolver no lugarzinho, tá ok? Então, vamos seguir.
A unidade padronizada de medida de comprimento é o metro, que tem como abreviatura, ó, M, tá? Então, a unidade padronizada de medida do comprimento é o metro. Não padronizada era o que era utilizado antigamente, que eles usavam o corpo humano. Então, é não padronizada. E a padronizada que segue a mesma regra é o metro. Então, é abreviado com a letra M. O metro, olha só, ele pode ser dividido em 100 partes iguais. Isso. Ele é dividido em 100 partes iguais. Cada uma dessas partes tem o nome de centímetro. Tá bom? Centímetro, que é abreviado com CM. Centímetro. Tá bom? Tanto é que centímetro lembra, ó, a palavra 100. Porque um metro é dividido em 100 partes iguais. E cada parte dessa é chamada de centímetro. Quer ver mais? Quer compreender melhor? Então, fica aí. Então, vamos aqui, ó. Observe esta régua. Todo mundo aí em casa agora vai observar muito bem esta régua. Tá? Todo mundo observando, veja como é que ela é organizada, veja como é que ela está enumerada. Observaram? Que bom que vocês estão observando, tá? Então, ó, veja só. Essa parte que eu acabei de destacar, do início, 0, até esta, é chamada de centímetro. Então, cada pedacinho desse entre um número e outro equivale a 1 centímetro. Então, a unidade indicada nesta régua é o centímetro. Podemos dizer, então, que esta régua ela tem a medida de 13 centímetros, tá bom? E aí? Estão compreendendo? Então, todo mundo aí vai observar na sua régua, ou na fita métrica de quem estiver em casa, tá bom? Ou na trena. Vocês podem observar que é padronizada. Todo centímetro tem o mesmo tamanho, tá bom? Então, vamos aqui. Concluindo, o metro é dividido em 100 partes iguais, tá? Cada parte corresponde a 1 centímetro. Portanto, 1 metro corresponde a 100 centímetros. Eu só vou ter 1 metro se eu tiver 100 centímetros, tá bom? Então, vamos aqui, ó. E indicamos assim, ó, que 1 metro é igual a 100 centímetros. Observe aí em casa a régua de vocês. Eu estou aqui com a minha. A minha régua, ela mede do 0 a 30. Então, ela tem 30 centímetros. Eu não tenho 1 metro ainda. Para eu obter 1 metro, eu tenho que ter 100 centímetros. Ok? Vamos seguindo. O centímetro é dividido em 10 partes iguais. O centímetro que eu mostrei para vocês, observe aí na régua de vocês que é dividido em 10 partes iguais. E cada parte corresponde a 1 milímetro. É bem pequenininho a distância, tá bom? Então, é uma unidade de medida de comprimento bem mínima. Serve para medir objetos minúsculos, bem pequenos, tá? Portanto, 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. E indicamos assim, que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Vejam aqui, ó, 1 centímetro corresponde, ó, a 10 milímetros. MN. Observe bem aqui essa régua. Aqui, ó, daqui para cá é 1 centímetro. Mas esse 1 centímetro é dividido em 10 partes iguais. Quer ver? Conta aqui comigo, do 0, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 milímetros. Então, 1 centímetro corresponde, ó, a 10 milímetros. É bem pequenininho, mas é uma unidade medida para a gente medir
objetos bem pequenos, mas que seja visível ao nosso a olho nu, tá bom? Vamos seguir? Muita explicação, né? Por isso que eu disse, para ficar atento. Para quando a gente for fazer as atividades, vocês não se perderem, tá? Então, vamos agora para as atividades. Isso. Eu espero que todo mundo tenha compreendido, tá bom? Então, vamos para a primeira atividade de hoje. Olha só, eu trouxe para vocês uma curiosidade. E eu quero que todo mundo leia com atenção, tá bom? Junto comigo aí. Então, vamos aí. O sagui-leãozinho é o menor macaco que existe, medindo por volta de 14 centímetros, sem contar a cauda, que é um pouco mais longa que o corpo. Marque na régua a medida do animalzinho. Olha só que animalzinho pequeno. Você já conhecia o sagui-leãozinho? Olha o tamanho dele, cabe na palma da mão. É 14 centímetros. Se você tiver com a régua em casa, observe aonde é que você vai ter a ideia de 14 centímetros. Vejam, vou colocar aqui a régua para vocês. Claro que esta régua aqui não é o tamanho real, tá, crianças? Eu só coloquei um pouco maior para que vocês possam identificar. Então, no textinho, vem dizendo aqui, ó, 14 centímetros. Olha o tamanho dele. Eu quero que todo mundo aí em casa faça a medida. Se eu for medir, ó, ele vai dar desse tamanho aqui, ó. Aqui, ó, do 0 ao 14. Então, eu vou marcar, ó, 14. Então, ó, a medida dele é esta. Ó o tamanho do macaquinho, deste animal. O sagui, né? Opa! Então, vamos lá. Gostaram da curiosidade? Que bom. Então, vamos continuar para a próxima atividade, tá certo? Vamos. Então, vamos seguir aqui, ó. Mais uma atividade. Vamos descobrir a medida do comprimento de uma cédula de R$2? Alguém em casa tem? Peça para a mamãe ou para o papai. Quem não tiver agora, você pode ver isso depois. E vamos responder, tá bom? Então, vamos pegar aí, ó. Quem tiver em casa, pega bem rapidinho aí. Mãe, chama ela ou o papai. A senhora tem a cédula de R$2? Vamos lá. Vou dar um tempinho aí para vocês, para ver quem é que consegue em casa pegar uma cédula de R$2 para a gente fazer juntos a medida, tá? Nós iremos fazer a medida da parte maior, do comprimento maior da cédula, certo? Alguém aí em casa conseguiu? Olha, vejo que muitos aí conseguiram. Quem não conseguiu pode fazer esta atividade de medida depois, ou quando alguém em casa chegar e tiver, né? Então, vamos aqui, ó. Vou colocar a régua, crianças, ó. Observe bem a régua. Veja a medida. Olha só como é que vocês irão fazer aí em casa. Tem que colocar, ó, posicionar o 0 bem do início da cédula e fazer a medida, ó, e marcar até onde, veja aí, onde é que termina a cédula. Vocês estão conseguindo fazer aí? Tem que ter muito cuidado, gente, na hora de fazer a medida. Sempre iniciar, ó, do 0, tá? E até o final do objeto, daquilo que você quer medir, certo? E aí, em casa alguém já descobriu? É muito fácil, né? Que bom! E que bom para quem também acabou de aprender a fazer medidas de comprimento, usando como instrumento a régua. Por isso que eu pedi para que vocês separassem em casa, tá? Então, vamos lá. Qual é a medida do comprimento da parte maior da cédula de R$2? Veja. Olha só onde é que termina. No 14. Então, a cédula de R$2, não deixa de ser uma curiosidade, não é verdade, gente? A cédula de R$2 tem 14 centímetros de comprimento. Você também pode aí em casa fazer, ó, a medida aqui, ó, da largura, tá bom? Então, eu vou deixar aí para vocês fazerem a medida em casa, certo? Podemos seguir para a próxima atividade? Ah, que bom!
Espero que todo mundo esteja compreendendo a nossa aula de hoje. Então, vamos aqui. Agora, todo mundo aí em casa vai pegar o livro de matemática. Eu acredito que todo mundo está com ele aí também pertinho de vocês. Né? Então, e faça as medidas dele com uma régua. Vejam aí o livro de vocês. Todo mundo pega aí o livro de vocês. Eu vou pegar aqui o meu, tá? Vejam. Eu trouxe o meu, que eu trabalho, que eu escolhi as atividades para os alunos fazerem. Então, todo mundo vai pegar aí o livro em casa de matemática. Acredito. Ou pode ser outro livro, não tem problema nenhum, mas pegue, tá? Você vai usar a régua de vocês, ou aqui que separaram em casa, ou podem fazer depois, tá bom, gente? E vocês irão, ó, fazer a medida da parte maior. Dessa parte maior aqui, ó. Do livro. Então, vocês irão fazer a medida igual estava lá na cédula. Vai colocar do zero bem no início até o finalzinho. Eu acabei de fazer a medida aqui, ó. Será que aí em casa já conseguiram? Eu já sei a medida dessa parte maior. Qual é? Muito bem, ó, 27 centímetros. A medida que deu aqui, ó, do 0 até o 27. Agora, iremos fazer a medida da parte menor, tá? Tá? Então, vocês irão medir em casa, colocar a régua iniciando do 0 até e vai ver onde foi que o livro terminou. E aí? Conseguiram? Eu já fiz aqui o meu. Já fiz a medida. E então? Isso, crianças, ó, 22 centímetros. Então, acabamos de fazer a medida do comprimento e da largura do livro de vocês. Também vocês podem fazer com outros objetos que tenham aí em casa, tá bom? Espero que vocês pratiquem assim. E aí, vamos? Continuando, tem mais uma atividade nessa primeira aula de hoje. Vou colocar aqui meu livro, por enquanto, aqui. Então, vamos aqui. Vamos para a próxima atividade. Identifique os produtos que costumamos comprar, considerando a medida do comprimento. Então, agora nós iremos ver alguns produtos que a gente compra utilizando a medida de comprimento, do comprimento, tá bom? Olha aí. Vejam estes produtos. Vocês irão marcar, tá? Qual desses produtos aí que nós temos que usar a medida de comprimento para obtê-los? Temos aí o caju, temos tecidos, temos o leite líquido e temos corda. E aí, quais são os produtos que o papai ou a mamãe compram, mas que precisam usar medidas de comprimento? Precisa utilizar uma fita métrica ou o metro de madeira, que quando vai comprar, o rapaz, a pessoa que vai vender o produto para você faz a medida, utilizando, normalmente, o metro, não é verdade? Então, vamos lá. Quais são os produtos? É o caju? Isso não é o caju. Caju, normalmente, quando nós vamos comprar, ou compra em quantidade, ou usa medindo a massa, né? Que é o quilograma ou a grama. Então, não é. É o tecido? Será se a gente compra 1 litro de tecido, 1 quilo de tecido ou 1 metro de tecido? Ah, muito bem, gente. Olha, eu tô vendo que muita gente aí está recebendo ajuda de casa, a participação dos pais e responsáveis. Eu agradeço demais. Então, vamos aí, tecido. O tecido, ele é comprado com a medida de comprimento, né? Metro. É o leite? Leite é um produto líquido. Ah, muito bem. A gente compra, ó, no litro. Então,
leite líquido não compramos em metro, compramos na medida de capacidade, que é litro ou mililitro. Muito bem. E a corda? Isso. A corda também a gente compra usando a medida de comprimento. Então, tem que haver essa medida, tá bom? E aí? Tá fácil de compreender? Não? Então, gente, é só praticar. Pega uma régua, ou então pede o papai ou a mamãe aí uma régua para sair medindo. Meça a sua altura, peça o papai e a mamãe para estar medindo a altura de vocês aí em casa, para acompanhar o crescimento de vocês. Então, é uma forma também de medir, para estar acompanhando o crescimento de vocês, que também a unidade de medida utilizada vai ser, muito bem, metro e... Exatamente, muito bem, crianças. Ó, e concluindo a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula de hoje, o que foi que nós aprendemos? O que foi que nós vimos? Vamos, eu quero todo mundo aí dizendo aí para mim. Participem. Muito bem, olha, pois vamos lá. Aprendemos o que é medida de comprimento, algumas medidas de comprimento, não foi isso? Quais foram elas? Olha aí, tem gente aí, tá lembrando. Muito bem, ó. Aprendemos também, ó, os instrumentos de medida de comprimento, como o quê? Régua, trena, fita métrica, metro articulado. Foi isso? E o principal instrumento que nós utilizamos hoje foi a régua. E com a régua, ó, aprendemos também aqui, ó, que é metro, centímetro e milímetro. O metro é para medidas um pouco maior, não é verdade? O centímetro, um pouco menor. E o milímetro é para fazer medidas de objetos bem pequenininhos, tá bom? E com isso, também realizamos medidas de comprimento com os instrumentos. E o instrumento mais utilizado hoje foi a régua, nessa primeira aula. Então, crianças, não sai daí, não mexa em nada, fica com todo o material que acabamos de utilizar. E não sai daí de forma alguma, porque eu volto já já. Até já! Bom dia, crianças! Voltei! Sou a Adélia Amorim, professora de matemática do 2º ano, tá? Para vocês, alunos da Rede Municipal de Teresina. Eu espero que ninguém tenha levantado da mesa ou da cadeira de onde estiver. E eu quero muito a atenção de vocês, tá? E hoje, eu acredito que muitos de vocês já anotaram aí no caderno de vocês a data de hoje. É muito importante registrar o dia, principalmente nas atividades que vocês irão realizar após a aula de hoje, daqui da TV, tá bom? Então, anota aí, ó, não esquece. Hoje é 25 de janeiro de 2021, tá bom? E o dia da semana, segunda-feira, tá? Então, vamos seguir, vamos continuar, ó, com medidas de comprimento, tá? E a habilidade, estimar e medir, comparar comprimentos de lados de salas, incluindo contorno de polígonos, utilizando unidades de medidas não padronizadas e padronizadas, metro, centímetro e milímetro, e instrumentos adequados. Atenção ao detalhamento. Medir e comparar comprimentos utilizando unidade padrão de medida, metro, centímetro e milímetro, tá? Então, vamos dar continuidade com os materiais, que eu acredito que todo mundo já separou, que é o lápis, a borracha, o apontador, né? E a régua. E a atenção de vocês é primordial aqui, porque nessa aula, agora, nós iremos realizar várias atividades, tá bom? Ok? E vamos relembrar que a importância de se conhecer as unidades de medida é que elas estão presentes no nosso dia a dia, desde as coisas mais simples, como a medida da roupa que você veste, medir um objeto em casa, saber o tamanho do calçado e até a distância de cidades, ou da sua casa até a escola, ou da sua casa, do vizinho, do colega, não é verdade? Ah, que bom que vocês estão aprendendo. Coisa boa.
Vamos continuar aqui, ó. E para medir comprimentos, podemos usar os instrumentos de medida abaixo, ó. Que é o metro articulado, a régua, fita métrica e a trena. Como eu mostrei na aula anterior, estes objetos aqui para vocês, tá bom? Então, vocês podem estar ainda localizando ou deixar para mais tarde, estar manipulando estes objetos e observando bem as medidas que tem neles, certo? E a unidade padronizada de medida de comprimento é o metro. Toda a medida de comprimento é o metro, que tem como abreviatura M. E o metro ele é dividido em 100 partes iguais. Cada uma dessas partes chama-se centímetro e é abreviado com CM, ok? E o metro, ó, é dividido em 100 partes iguais, cada parte corresponde a 1 centímetro, 1 metro corresponde a 100 centímetros e indicamos assim. Muita atenção, crianças, para vocês não esquecerem. Para eu ter 1 metro completo, eu tenho que ter, ó, 100 centímetros, tá bom? 1 metro é igual a 100 centímetros. Se eu tiver 99 centímetros, eu não tenho 1 metro, porque 1 metro tem que ser 100 centímetros. Então, guarda aí na cabecinha de vocês, podem estar anotando, tá? Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, crianças, observe novamente esta régua. Observe que cada espaço da divisão aí na régua de vocês é 1 centímetro. Então, a unidade de cada nesta régua aqui, ó, é o centímetro. Tanto é que ela termina lá no 13, então 13 centímetros. Deixa eu deixar bem claro aqui para vocês. Régua, trena, metro articulado, na fita métrica, todos esses instrumentos, 1 centímetro é o mesmo tamanho. Por isso que é padronizado. Então, não vão se enganando com relação a isso, tá? É o mesmo tamanho, centímetro, 1 metro, tá bom? É a mesma medida, é o mesmo tamanho, certo? Só vai mudar o instrumento, tá? Mas a unidade de medida é a mesma, é o mesmo tamanho. E o centímetro é dividido em 10 partes iguais, como eu já falei para vocês. Cada parte corresponde a 1 milímetro e 1 centímetro, ó, corresponde a 10 milímetros. Ou seja, 1 centímetro, aquela parte bem menor de 1 metro, né, que é dividida em 100, é igual, ó, a 10 milímetros. Abreviatura MM. Então, 1 centímetro, ele é dividido em 10 partes bem pequenas. Tanto é que eu já falei para vocês que serve para medir objetos bem pequenininhos. Certo? E olha aqui, mais uma vez, para vocês não se perderem. Esta régua aqui, ó, vai do 0 até o 4. Observe que do 0 ao 1 há uma divisão. E eu já até contei aqui com vocês. Vamos lá contar mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10 partes. 1 centímetro é dividido em 10 partes, que corresponde, ó, a 10 milímetros. Quer testar o conhecimento de vocês medindo em milímetros? Pegue um grão de arroz. Isso, um grão de arroz. Tá fácil. Mas deixa para depois da aula, tá? Mas se a mamãe ou o papai estiver em casa, pode estar ajudando, mostrando aí para vocês. Um grãozinho de arroz, um grão de feijão. E vocês irão ver, eles são pequenos. Então, a unidade adequada para medir esse tipo de objeto é o milímetro, certo? Pode fazer depois, tá? Um grãozinho de milho. É para isso que serve o milímetro, para medir objetos que você queira, tá? De pequeno porte, certo? Então, pode fazer aí em casa. Agora, vamos para as atividades. Vocês recordam, não é? Do que nós estamos estudando. A unidade de medida de comprimento, metro, para medir objetos um pouco maior.
centímetro, um pouco menor. Até mostrei agora há pouco. A minha régua tem 30 centímetros. E o milímetro para fazer medidas de objetos bem pequenos, tá? Que eu sugeri para que vocês fizessem a medida de um grão de arroz, de um feijão, de um milho. Só para vocês terem noção, tá bom? Então, vamos para a atividade. Primeira, ligue cada ilustração à unidade de medida mais adequada para expressar o comprimento indicado. Vamos ver aqui. Temos as unidades de medida, que é o metro, centímetro e milímetro. Agora, vamos para a ilustração. Temos aqui uma caixa de fósforo, tá? Temos aqui a largura de um lápis. Não é o comprimento aqui, ó, do lápis. Não é. É a largura de um lápis. Observe aqui como é que está, ó. Essa largurinha aqui, ó. Vocês podem estar fazendo aí em casa também. E uma ponte. Então, vocês irão me dizer qual é a unidade de medida mais adequada para fazer a medida desses objetos. Vocês podem me dizer em casa? Vou dar alguns segundos para vocês pensarem. E então, vamos descobrir, ou então vocês irão me dizer, qual desses objetos eu vou usar o metro? O metro eu posso usar para objetos maiores, algo maior. E aí, qual desses objetos aqui eu posso usar o metro? Muito bem, crianças. Ó, a ponte ela é um pouco maior. Eu vou usar o metro. Tá? O metro é uma medida mais adequada para medir uma ponte. E para medir em centímetros? Qual seria desses dois objetos? A caixa de fósforo ou a largura de um lápis? E aí? Já pensaram? Para usar o centímetro. Muito bem. A caixa de fósforo. A medida mais adequada para medir uma caixa de fósforo é o centímetro, verdade? E sobrou a largura de um lápis, que a medida mais adequada é o milímetro. Vocês podem estar em casa aí fazendo essas medidas. Não sei se é possível para fazer a medida de uma ponte, tá? Mas aí é só para vocês terem uma noção de qual medida eu vou utilizar para fazer a medida de determinados objetos, tá? Então, aqui, ó, o centímetro, vocês podem pegar a caixinha de fósforo aí em casa para tirar a medida, tá? E vocês vão ver que o milímetro, que é a largura do lápis, vai ser a medida mais adequada. Podemos continuar? Então, vamos para a atividade 2 de hoje. Vamos lá. Não sai daí. Tô vendo gente levantando. Ah, muito bem. Eu pensei que eu tinha visto alguém em casa levantando. Então, todo mundo atento à aula aqui. 2. Indique o instrumento mais adequado para um costureiro medir o comprimento da cintura de um cliente. Eu acredito que alguém aí de vocês, tem a vovó, a mamãe, a titio, a madrinha, ou a vizinha que seja costureiro. Ou você já foi. Então, normalmente, para fazer a medida, a sua medida para fazer uma roupa, ela usa um instrumento. Eu até mostrei aqui para vocês, na aula anterior. Olha aí os objetos, ou os instrumentos. Qual desses instrumentos é o mais adequado para um costureiro medir o comprimento de uma cintura de um cliente? Seria o metro articulado? Normalmente o metro articulado é usado na construção civil pelo pedreiro. Ou o engenheiro. Isso, marceneiro. Exatamente. Então, a gente já pode descartar, né, o metro articulado. Seria a régua? Será que alguém já... às vezes, se não tiver
o objeto adequado, vai a régua. Só lembrando, crianças, que o mesmo centímetro, o mesmo metro, no metro articulado, na régua, na fita métrica ou na trena, é o mesmo tamanho, tá? Mas a gente está falando de instrumento mais adequado. Temos a fita métrica ou a trena. A trena também é muito utilizada, né, por pessoas profissionais de construção civil, isso, construção de casas, o marceneiro, pedreiro. E aí, qual é o instrumento mais adequado para uma costureira? Muito bem, crianças, ó, é a fita métrica. Tanto é que eu trouxe aqui a minha. Eu também gosto de costurar, vocês sabiam? Eu tenho uma máquina de costura. Eu gosto de fazer reparos, tá bom? Então, aqui, ó, normalmente é a fita métrica que eu utilizo para fazer medidas na hora de costurar, tá bom? Vamos para a próxima questão? Vamos. Muito bem, crianças. Agora, eu quero todo mundo lendo aqui comigo. Quero todo mundo participando, fazendo a leitura em casa da atividade 3. Nas imagens abaixo, o palito de fósforo tem comprimento maior, menor ou igual ao comprimento do lápis? Nós iremos comparar. Observe aí, nós temos um lápis e um palito de fósforo. Aí vocês irão me responder agora. Essa tá fácil, viu, crianças? O palito de fósforo, ele tem um comprimento maior, menor ou igual ao comprimento do lápis? Muito bem, tá bem na vista, não é isso? Na hora de comparar, eu posso observar que o lápis é bem maior do que o fósforo, não é isso? Palito de fósforo. E o fósforo é bem menor. Então, a resposta é menor. Então, podemos dizer que o fósforo tem um comprimento menor que o lápis. Com esta mesma imagem, eu tenho mais uma questão aqui para vocês. Leiam e tentem responder. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí em casa, tá? Vocês irão ler, compreender e vão tentar responder. Tempo. Então, leram? Vou ler para vocês para ajudar. Olha aqui. Quantos palitos de fósforos daria o comprimento do lápis? Quantos palitos de fósforo você teria que colocar um alinhado com o outro para dar o mesmo comprimento do lápis? Hein? Vamos colocar, ó, já temos um. Será se eu colocar mais um, será se vai dar o mesmo tamanho? Vamos aqui, vou colocar, ó. E aí? Já temos 2 palitos. Será se cabe mais um palito para ficar o mesmo tamanho? Ah, muito bem, dá. Olha aí. Então, o tamanho, o comprimento deste lápis, eu vou precisar de 3 palitos de fósforo para ficar o mesmo comprimento. Então, a resposta é o quê? 3 palitos de fósforo. E então, gostaram da atividade? Ah, vocês podem estar fazendo também em casa, tá? Mas só cuidado, viu, crianças? Palito de fósforo não é brincadeira. Usem os palitos já riscados, utilizados pela mamãe, certo? Muito bem, então sejam obedientes e cuidadosos. Vamos para a próxima? Isso, quarta. Apareceu aqui a quinta, mas não tem nenhum problema, não é isso, criança? Mas o que importa é a gente fazer a atividade e compreender. Então, vamos aqui. Observe as imagens dos animais e indique qual é a medida mais adequada para expressar a altura de cada um deles. Vejam aí, vocês conhecem esse animal? Eu ouvi? Elefante? Ah, hipopótamo, muito bem. O rinoceronte, muito bem. Olha, estou vendo aí que alguns estão confundindo em casa. Não é elefante, nem é rinoceronte. Temos aqui, ó,
Outro animal que todo mundo conhece, né? Com certeza em casa já viu, que é formiga. Muito bem. E o outro animal que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, o coelho. Eu acredito que alguns já conheçam coelho. Tem a dimensão, sabe o tamanho mais ou menos de um coelho. Já viu uma formiga, já viu também, eu acredito, nem que seja na TV, já? Isso, no rinoceronte. É um animal de grande porte. Então, nós iremos marcar, ó, para cada uma, qual a medida mais adequada para expressar a altura deles. Vamos aqui para o hipopótamo. É um animal, o rinoceronte. Tá vendo? Muito bem. Então, o rinoceronte aqui, ó. Eu posso medir a altura dele. Qual é a medida mais adequada? É milímetro, centímetro ou metro? Lembrando que o milímetro é para objetos bem pequenos. Centímetro, um pouco maior, né? Mediano. E o metro é para umas medidas um pouco bem maior. E aí? Qual seria a medida mais adequada para medir a altura do rinoceronte? Muito bem, crianças, ó. Metro. É uma medida um pouco que... é uma unidade de medida mais adequada, porque o rinoceronte é um animal de grande porte. E a formiga? Eu acredito que em casa alguém já tem as formigas bem pequenininhas, tem umas um pouco maior, né? Então, qual seria dessas medidas a mais adequada? Milímetro, centímetro ou metro? Isso! Milímetro, milímetro, porque a formiga ela é bem pequena. Então, seria a unidade de medida mais adequada, que é o milímetro. E o coelho? Milímetro, centímetro ou metro? Porque ele é um pouquinho maior. Mas não é mais do que 1 metro. Então, é centímetro. E aí? Compreenderam? Eu quero que todo mundo compreenda a questão da dimensão do que é 1 metro, 1 milímetro e o centímetro. Tá bom? Então, vamos para a próxima atividade. Observe e compare as medidas de altura das crianças representadas. Olha aí, temos 3 crianças. Temos a Cíntia, o Luciano e a Renata. A Cíntia, observe, ó, que em cada um está a medida da altura deles. E observe que aqui, ó, a medida aqui, ó, é em centímetro. 10 centímetros, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 centímetros. Lembrando que, para eu ter 1 metro, eu tenho que ter quantos centímetros? Isso, 100. Então, até o 100 aqui, ó, equivale a 1 metro, tá? 100 centímetros equivale a 1 metro. Então, vamos observar aqui, ó. Vamos responder essas perguntas aqui com relação à altura das crianças aí, ó. Podemos ver aí que a Cíntia, ela tem uma altura um pouco considerável, né? Se vocês observar bem, ó, a medida dela, ó, é 130 centímetros. Eu posso também dizer que ela tem 1 metro e 30 centímetros. Logo em seguida, temos o Luciano, que está do lado da Cíntia. Vejam a medida dele, ó, 90 centímetros. E a Renata, 110 centímetros. Ou eu posso dizer que é 1 metro e 10 centímetros. Porque a cada 100 eu formo 1 metro. A cada 100 centímetros é 1 metro. Então, vamos lá responder? Ou vocês querem um tempinho? Vou dar um tempinho para vocês lerem, compreenderem e tentar responder e ir anotando no caderno de vocês, tá? Então, alguns segundos para vocês.
E então, acredito que muitos já conseguiram ler, né? E compreender quais são as como é, que as perguntas estão fazendo e quais são as respostas. Vamos para a letra A? Então, vamos aqui. Qual é a criança mais baixa? Muito bem, tá fácil, né? É só eu olhar para as crianças. Qual é a mais baixa? A que tem estatura de menor valor. Não é isso? Quem é? Isso! O Luciano. O Luciano é uma das crianças que tem a menor estatura. Ó, observe até a quantidade de centímetros que ele tem na sua altura, que é 90. Quem é a mais alta? Isso, a Cíntia. A Cíntia é a mais alta. Vejam, ela tem 130 centímetros. É o valor maior. Se eu comparar com 90, 110, 130. 130 é maior. E também eu posso observar, crianças, olha só. Vocês podem, comparem, vocês fazem isso com certeza em casa. Até quando está perto da mamãe, vocês fazem, né? Para ver se está chegando perto da altura da mamãe ou do papai. Vocês podem observar o tanto que vocês cresceram, tá? Letra C. Quais crianças medem mais de 1 metro? Eu falei para vocês que 1 metro corresponde a quantos centímetros? A 100. Então, a criança que tem 100 ou mais, ela tem mais de já tem 1 metro ou mais. Se for 101, então é mais de 1 metro. E aí? Quais são as crianças? Eu sei que o quê? Que 1 metro é 100 centímetros. Se eu observar bem aqui, ó, temos a Renata com 110 e a Cíntia com 130. Então, quais são as duas crianças? Muito bem, crianças. É a Cíntia e a Renata. A Cíntia e a Renata são as crianças que medem mais de 1 metro. Eu espero que todo mundo esteja compreendendo, crianças aí em casa. E também façam treinando com as atividades dos professores de vocês, tá? Agora, vamos, crianças, responder a letra D, tá? Leiam. Quem tem menos de 1 metro? Acabamos de responder quem é que tem mais de 1 metro, que é a Cíntia e a Renata. Quem é que tem menos de 1 metro? Observe aqui, ó. 1 metro corresponde a 100 centímetros. Quem é que tem menos de 100 centímetros? Veja a marcação aqui, ó. 90. Quem é que mede? Isso, o Luciano. O Luciano, ele tem como altura menos de 1 metro, que é apenas 90 centímetros. Até 99 centímetros é menos de 1 metro. Para eu obter 1 metro, eu tenho que ter 100 centímetros, tá? Letra E, para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Quanto falta para essa criança atingir 1 metro? Eu falo de Luciano. O Luciano, ele mede 90. Quanto é que falta para ele atingir 1 metro, que é 100 centímetros? Vou dar alguns segundos aí para vocês, para pensarem quanto falta para ela atingir 1 metro. E então, conseguiram pensar? Muito bem, tem gente aí que em casa já conseguiu. O Luciano, ó, ele tem a medida de 90. Para ele chegar até 1 metro, que é 100 centímetros, eu tenho que, ó, aumentar quantos centímetros? 90 até 100. Vamos contar? Podemos. Contem aí, ó, 91, 92,
93, 94, 95, ainda não chegou no 100. 96, 97, 98, 99, 100. Vejam, olha, ele falta ainda 10 centímetros para alcançar 1 metro. Vocês também podem ter feito a contagem de 10 em 10, não é isso, crianças? Muita gente aí em casa já sabe contar de 10 em 10. Então, 90, 100. Então, é 10 centímetros. Então, vocês compreenderam? Na aula de hoje, vocês aprenderam a unidade de comprimento. Metro, centímetro e milímetro. Lembrando que 1 metro, para eu obter 1 metro, é 100 centímetros, porque o metro é dividido em 100 partes iguais. E o centímetro é dividido em 10, que é o milímetro. Cada pedacinho é milímetro. E esse milímetro serve para fazer medidas bem pequenas. Crianças, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Então, continuem aí, esperem as atividades, treinem, façam. Qualquer dúvida, é só chamar os professores. Não deixe nenhuma dúvida na cabecinha. E eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau! Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu, a professora Débora Rego, estou novamente aqui com vocês. Olha que legal, na disciplina de Ciências. E que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, dia de estudar e fazer brincadeiras. A gente vai brincar hoje, sabia? Vamos aprender um conteúdo muito legal e eu preciso da ajuda de vocês. E que dia do mês é hoje? Hoje é dia 25 de janeiro de 2021. Vocês estão legais? Tá todo mundo, ó, bem? Podemos começar nossa aula? E à disposição de vocês, como é que tá? Tomar o café da manhã direitinho, comer aquele cuscuz, aquele beijuzinho da mamãe. Tá todo mundo preparado para assistir essa aula? E o material escolar? Vocês já pegaram o material escolar? Pois vamos lá, coloque pertinho aí o caderno de vocês, o lápis, a borracha, tudo pertinho, que hoje teremos atividades e eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos lá? Rapidinho, rapidinho, pega o material escolar, coloque pertinho e vamos começar a nossa aula. Ah, tia Débora falou se todo mundo já se alimentou direitinho para assistir a aula dela. Eu também quero saber de uma coisa, e a higiene corporal de vocês? Tomaram banho, escovaram os dentes direitinho, vestiram a roupinha limpa? Pois muito bem, um cheiro e um beijo bem grande para cada um de vocês, que estão lindos e lindas. Esperando quem? A tia Débora para a gente começar a nossa aula. Então, material escolar já está pertinho, vocês já estão aí aguardando a aula e agora vamos começar, vamos lá! Bom dia, turminha linda do segundo ano! Faça um jardim em seu coração. Cultive a fé, a alegria, a gratidão, a simpatia e a afeição. Não demore, terá uma primavera para sempre no seu coração e na sua vida. Sua vida vai ser o quê? Cheinha de flores. Que bom é poder estar juntinho de vocês, é estarmos juntos. Vamos lá. O que vamos aprender na aula de hoje? Habilidades. Vocês podem observar que hoje temos várias habilidades. Eu convido vocês a fazer a leitura das habilidades de hoje junto comigo. Está muito interessante e eu sei que vocês vão amar. Vamos lá. Habilidades. Refletir sobre a relação com o consumo, valorizar a proteção das diferentes formas de vida, preservar e valorizar o meio eminente e diversidade em geral, estar atento às diferentes formas de desperdício e apreciar os aspectos da natureza e sua influência na vida humana. Olha um monte de criança abraçando o globo, pertinho do globo terrestre, que legal. Vamos começar a nossa aula. Oba! Vamos lá. Texto informativo. Quanto tempo cada material leva para se decompor?
vamos começar a falar sobre aqueles materiais, o lixo, que a gente joga no meio da rua, joga próximo a rios, a mares, né? O que acontece com esse lixo? O lixo que você não joga no local apropriado, não joga no lixo, joga por aí, nas praças, nas ruas. O que acontece? Ele fica ali e aí ele passa muito tempo para se decompor. Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Então, quanto tempo cada material leva para se decompor? Você sabia que várias coisas que já não têm mais utilidade podem ser reaproveitadas e voltar a ter utilidade? Pois é, isso se chama reciclagem. A reciclagem é um conjunto de técnicas que tem o objetivo de aproveitar os restos e reutilizá-los no processo de produção de que saíram. Eles são desviados, coletados, separados e processados para serem utilizados como matéria-prima na fabricação de novos produtos. Comecei colocando para vocês entenderem que ao invés de ficar jogando lixo por aí, a gente pode fazer o quê? Uma reutilização do lixo, reciclando os produtos e transformando um produto que não tinha mais utilidade, que iria para o lixo, né? Queria ficar ali jogado, um produto em outro que tenha muita utilidade, certo? Então, comecei falando aqui para vocês, contando sobre o quê? A reciclagem. Mas vocês vão já saber quanto tempo cada produto leva para se decompor. Espera um pedacinho e vamos lá. Aqui está mostrando, ó, quanto tempo cada material leva para se decompor. Aí aqui temos o papel, que é de 3 a 6 meses. Então, aquele papel que você joga na rua, joga por ali, jornal, qualquer tipo de papel, você joga ao tanto de tempo que ele passa para se decompor no ambiente, de 3 a 6 meses. Caixa de papelão, no mínimo 6 meses. Embalagem de leite, também uns 6 meses. Pano, de 6 a 1 ano. Filtro de cigarro, 5 anos. Chiclete, 5 anos. Madeira pintada, 13 anos. Boia de isopor, por volta de 80 anos. Olha o tempo. Copinho de plástico, quase 100 anos para se decompor. Garrafa plástica, mais de 100 anos. Latinha de cerveja, também mais de 100 anos. Linha de pesca, além de 600 anos. Olha o tanto de tempo. Vocês estão prestando atenção? Que esse lixo, quando é jogado em ambientes indevidos, em local que não pode ser jogado, a gente tem que preservar a natureza, cuidar, coletar de maneira correta e não sair por aí espalhando lixo, né? Mas, infelizmente, acontece muito isso. Então, aqui eu estou mostrando o tempo que esses materiais levam para se decompor no ambiente. Um pouquinho antes, no slide anterior, o que foi que eu falei? Sobre a reciclagem. Todo esse lixo que tem aqui, ó, linha de pesca, fralda descartável, lixo radioativo, vidro, pneu, esses lixos, eles podem ser o quê? Reaproveitáveis, certo? Então, o que é reaproveitável? É reutilizável, é feito o quê? Isso, todo um processo para você reciclar e transformá-lo em outro material. Um material útil, certo? Que dê para você realmente utilizá-lo depois. Voltando aqui, continuando. Olha, papel. Já tinha colocado antes, mas vamos fixar bem na memória. O papel leva de 3 a 6 meses para se decompor. Chiclete, 5 anos. Borracha, tempo indeterminado. Aí tem tecido, de 6 meses a 1 ano. Metal, mais de 100 anos. Vidro, 1 milhão de anos. Olha o tempo. Filtro de cigarro, 5 anos. Plástico, mais de 100 anos. Madeira pintada, mais de 100 anos. O lixo e as gerações. Cada brasileiro produz cerca de 500 gramas de lixo por dia. Olhando assim, parece pouco, mas somando a população brasileira, você vai ver que todo esse lixo se transforma em um enorme bolo de milhões de toneladas. Olha as imagens. Olha o tanto de lixo ali naquele lixão, olha o tanto. Estão vendo direitinho? Ali está mostrando, né, um caminhozinho, está mostrando ali um local que está tudo, ó, tudo ok, mas tem ali uma garrafa. Uma garrafa de quê? Uma garrafa plástica, né, de água mineral. Essa garrafinha vai passar muitos anos para se decompor no ambiente, certo?
Continuando o nosso texto, o lixo e as gerações. Quando o caminhão de lixo passa para recolher os sacos, ele é levado para um terreno chamado de aterro sanitário ou lixão. Porém, devido ao aumento da população, a quantidade de lixo também aumenta. E isso está fazendo com que não haja mais espaço para tanto lixo. Olha o planeta Terra sofrendo. Vocês estão vendo? Olha o tanto de lixo ali, ó, nos rios, a poluição também, todo tipo de poluição. Estão vendo que tristeza? Continuando a nossa aula. Na natureza, toda a matéria orgânica viva se decompõe rapidamente e ainda ajuda a tornar a terra mais fértil para alimentar novos seres que virão. Mas, com os seres humanos é diferente, porque são os únicos seres vivos que produzem coisas artificiais. E algumas delas, como latas de refrigerante, plástico e vidro, levam uma eternidade para se decompor. Realmente é verdade. Vocês viram ali as gravuras que foram colocadas e mostrando tanto de tempo, né? Muito tempo, para poder cada produtinho daquele, cada embalagem, cada vidro, cada metal. Até tecido ali tem, né? Vocês viram o tempo que levam para quê? Para se decompor. Então, leva muito tempo. Decomposição do lixo. Há materiais que levam mais de 200 anos para se decompor. Olha aí, olha. Esse homem aí no lixão, observando o que pode ser reutilizável, olhando tudo. Estão vendo direitinho? Muito triste, não é? Vamos lá. Fixando mais ainda os nossos conhecimentos. Eu conto com vocês, prestem bastante atenção. Tempo de decomposição do lixo. Voltando, que eu já coloquei o quê? 2 slides, né? 2 páginas falando sobre isso, sobre esse tempo que cada produto leva para se decompor. Agora a gente vai fixar mais ainda os nossos conhecimentos. Então, tempo de decomposição do lixo. Papel, 6 meses. Isopor, 8 anos. Plástico, 100 anos. Lata de alumínio, 200 a 500 anos. Garrafa plástica, 400 anos. Pneu, 600 anos. Vidro, indeterminado. Vocês viram quando eu falei que tinha um terreno, naquele espaço ali, alguém tinha jogado uma garrafa plástica, né? Vocês viram aquele slide. Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para eu mostrar onde estava. Aqui, ó. Nessa segunda gravura, vocês estão vendo ali, ó, tá ali aquela terrinha, né? Tem algumas plantinhas querendo nascer ali e uma garrafa plástica. Então, voltando lá para aquele slide, mostrando direitinho, olha o tanto de tempo, olha o tempo imenso que essa garrafa vai levar para se decompor. Garrafa plástica, 400 anos. E aí, vocês vão continuar jogando essas garrafas por aí, na rua, sem ter um local definido, sem colocar no local certo, jogando por aí no meio das praças, próximo a bueiro, para entupir também, né, para criar lixo, fazer até enchentes, com isso também cria. E aí? A partir de agora, o que é que a gente deve fazer? Cuidar do que é nosso. Esse planeta é nosso. Então, a gente tem que fazer tudo de maneira consciente. Vocês são crianças e é a partir da idadezinha de vocês que deve ter o quê? A consciência ecológica, de cuidar do nosso planeta. Então, nada de ficar jogando lixo por aí. Ah, tô mascando chiclete, vou pegar aqui, não serve mais esse chiclete, essa borracha, eu vou jogar em qualquer lugar. Não é assim. Cadê o lixo? O lixo está ali. Hoje já existem as coletas seletivas de lixo. Então, se você faz tudo direitinho, você está ajudando o nosso planeta. E você também pode estar o quê? Incentivando, informando as outras pessoas para contribuírem junto com você a fazer a coleta seletiva de maneira correta. Então, vamos lá, continuando, refletindo. Hoje em dia, muitas das coisas que consumimos vêm em embalagens descartáveis, que na maioria das vezes são jogadas pelas pessoas no lixo, sem que se faça qualquer tipo de separação. Mas graças a muitas pessoas conscientes, já existem muitas pessoas que estão cuidando disso, que têm consciência. Mas vamos fazer também a nossa parte, viu? O lixo reciclável, plástico,
vidro, metal e papel já está sendo separado e enviado a indústrias que transformam esse lixo em outros materiais. Olha que beleza, que bacana. Então, graças às pessoas que têm consciência, na hora de separar seu lixo de casa, já está fazendo o quê? Fazendo a coleta seletiva. E aí esse lixo, ele vai para o local certo, para as indústrias, para aí o quê? Fazer aquela separação, aquela limpeza e transformar todo esse lixo em algo que reciclável, em algo reutilizável, que a gente vai utilizar novamente, certo? Separação consciente do lixo. Olha como é que acontece. Tá aqui as cores, certo? E aí, cada um tem a sua, o quê? Sua coleta selecionada. Tipo assim, o azulzinho, papel, vermelho, plástico, o amarelinho, metal, o verde, o vidro. Aí diz assim, papel. O que a gente deve colocar dentro ali dessa lixeira, dentro desse lixo? Jornais, revistas, caixas, embalagens de papelão, aí tem papel sulfite, folha de caderno, envelope, todo tipo de papel, certo? No outro lixo tem plástico. Então, o que tiver de plástico, ó, garrafas PET, embalagens de plástico, saco, canudo, né? Então, coloca ali na lixeira, né, no lixinho do plástico, que é o lixinho vermelho. Aí depois vem o metal, que aí vocês vão colocar dentro latas de alumínio, de metal, tipo de conserva, tampas de garrafa, né? Materiais de aço em geral, clipes, grampos, etc. E o vidro coloca copos, garrafas, potes, frascos, medicamento, tudo ali. Teve uma certa vez que eu fiquei sabendo de uma coisa muito triste. Quando as pessoas, tipo assim, quebram um copo em casa, quebram um prato em casa, quebram algo de vidro. O que a maioria das pessoas fazem? Só fazem pegar aqueles, né, juntou ali as pecinhas, lá os vidros quebrados, junta e joga junto com todos os outros lixos. Aí na hora que os garis, as pessoas da limpeza, passam para fazer toda aquela limpeza para recolher o lixo, eles acabam o quê? Até mesmo se cortando, certo? Porque eles não sabem o que tem ali, que tem naquelas sacolas. Então, assim, é preferível o quê? Deixar apenas esse saco com esses vidros, né, quebrados e tudo, colocar dentro desse saco e escrever o nome vidro. Porque na hora que ele for jogar dentro do caminhão, então que ele pega muito rápido, ele vai saber que ele tem que ter um cuidado maior com aquele material, com aquela sacola de lixo. Entenderam? Então é assim que se deve fazer, tá legal? Aí embaixo tem dizendo assim, ó, de cada um tem falando o que não se recicla. No papel, o que não se recicla? Está mostrando papel carbono, metalizado, sanitário, celofane, plastificado. O plástico, não se recicla o que no plástico? Cabos de panela, tomada, adesivos e acrílico. Metal, o que não se recicla? Esponja de aço, não dá para se reciclar. E no vidro, não se recicla espelhos, tubos de TV, louças e óculos. Fazendo arte. Há também muitas pessoas que usam a criatividade para confeccionar brinquedos com os materiais que iriam para o lixo. Aqui nós iremos ensinar como fabricar alguns desses brinquedos. Vamos começar? Oba, eu falei para vocês que hoje também ia ter o quê? Era segunda-feira, dia de estudar e fazer brincadeiras. E a nossa brincadeira de hoje é essa. Vamos aprender a fazer brinquedos recicláveis. Vamos lá. Vamos ler e aprender juntos. Fazendo brinquedos com caixinha de fósforo. As caixinhas de fósforo são um ótimo material para construir diversos brinquedos. Você pode forrar as caixinhas com papel sulfite para depois poder pintá-las e fazer diversos desenhos. Uma boa dica é fazer dominó com as caixinhas de fósforo, como mostra a imagem ao lado. Olha ali são várias caixinhas de fósforo. Aí o que foi que aconteceu? Muito bem, pegou o papel, né, colou, encapou todinho e depois foi o quê? Ou você pode pintar, ou você pode fazer várias bolinhas, ó, e colar ali no local e fazer um jogo de dominó. Depois é só brincar.
Chamar um coleguinha, chamar um irmão, uma irmã, um vizinho, para quê? Para fazer a brincadeira, para iniciar o jogo. Use a criatividade. Também com as caixinhas de fósforo, as meninas, depois de forrá-las, né, com papelzinho, podem fazer a mobília da casinha de boneca, como mostra a imagem abaixo. Olha que linda! Estão vendo? Tem a penteadeira, tem um sofazinho, mesinha. Tudo isso daí é feito com caixinha de fósforo. Então, nada de jogar fora agora essas caixinhas. Vocês primeiro têm que selecionar várias caixinhas. Pegue uma sacolinha e coloque todas as caixinhas de fósforo que não são mais usadas, que já encerrou, né, que já acabou. Coloque tudo dentro dessa sacolinha. E aí, depois, quando você vê que já tem um número bom para poder fazer esses brinquedos, mãos à obra. Vão fazer e vai ficar maravilhoso. Vamos aprender. Você poderá fazer vários tipos de brinquedos. Preste atenção, ó. Aqui, sabe com que é? Esse boliche aqui. Olha que engraçado esse boliche. É muito bem, com a parte de embalagem de shampoo. Ó, não tem aqueles shampoos que cada tipo de cabelo, a embalagem é diferente, a cor é diferente? Estão aqui, ó. Aí foi feito várias carinhas, né? E aí vão brincar de boliche. É só empilhar, colocar bem pertinho, fazer uma distância, né? Você fica um pouquinho distante e joga a bolinha. Aí ali, olha, também muito interessante, o outro brinquedinho tem um balão. Olha o danoninho aqui embaixo, ó. Como foi que eles fizeram, que legal. Ali tem um carrinho, tem aquele outro também que é muito legal de brincar em dupla, né? Muito legal. Todo e qualquer material reciclável pode se tornar um brinquedo bem divertido. Aqui também, essa primeira gravura está mostrando o quê? Isso, eles pegaram o quê? Aquela embalagenzinha de danoninho, né? Pintaram direitinho e fizeram o quê? 2 bonequinhos. Olha que legal. Aí já está mostrando o rolinho de papel higiênico, aquele rolinho quando encerra o papel higiênico, e foram feitos vários carrinhos também. E do lado tem outro carrinho bem diferente, com a garrafinha daquelas de pitula, aquelas garrafinhas miudinhas, pet pequenininha, não é? Muito legal. Mais conhecimento. Olha essa aqui, essa tartaruguinha, ela foi feita com aquela embalagem de ovos, certo? Olha que legal, aquela caixa de ovos. Muito legal, foi pintado direitinho e feito várias tartaruguinhas. E aquela casinha também, feita de caixa de papelão. Aí do lado tem o quê? Tem um carrinho feito com a embalagem de pasta de creme dental. E do lado em cima tem uma latinha de refrigerante. Muito legal, muito interessante. Observe com atenção. Olha aqui, móveis também, feito com vários tipos de aranha. Olha as aranhas coloridinhas. Feito também de garrafa PET, tampinhas e garrafas PETs. Ali também essa aranha bem diferente, bem divertida. Esse tipo de aranha que foi feito, na hora que você aperta, ela fica pulando, certo? E ela foi feita também de garrafa PET. E ali do lado tem também sobre as caixas de ovos, né? Os bichinhos, olha que lindo. Mais brinquedos feitos com arte, com aqueles potes de sorvete, ó. Estão vendo que legal? Foi feito um trenzinho muito bonito, muito diferente. Olha aquele carrinho, que lindo! É muito bom. Se você pegar esses materiais e começar a confeccionar, o que vai acontecer? Você vai brincar com muito mais prazer, porque foi um brinquedo que você fez, você criou, você idealizou. Então, quando a gente usa criatividade, o que acontece? A gente faz tudo com muito mais prazer. Muito legal essa caixa, ó, fizeram ali, né? Botaram um animalzinho, que é um gatinho ali, abriram a boca para ver quem consegue jogar a bola dentro. Mais atividades. Ali já é com amaciante, ó. Aqueles materiais, aqueles carrinhos ali é feito com aquele recipiente que fica o amaciante. Ó, caixa de ovos novamente, foi feito um robô bem interessante, até CD nos olhos do robô tem. Vocês gostaram dessas atividades? Muito legal, né? Pois vamos já fazer a nossa, explicar como é que vai ser. Aqui, para as meninas, que legal. Meninas e meninos também, eles também podem confeccionar, entendeu?
uma jarrinha com um monte de copinho, tipo uma xícarazinha, tudo feito com material reaproveitável, né? E aí o que acontece? Esses copinhos também são daqueles de iogurte, de Danone. E essa jarrinha é feita com aquela caixa de leite. Outro brinquedinho muito especial, muito legal também, com várias tampas e garrafa PET. Atividade, pegue agora o caderno de vocês. Vocês vão pegar o caderno de vocês, aí coloquem a disciplina de ciências, a data de hoje direitinho e comecem a copiar a atividade de hoje. Diz assim: que tal você também confeccionar o seu próprio brinquedo? É como eu falei para vocês. É muito legal, porque aí vocês vão usar a criatividade de vocês e vão brincar muito mais, com muito mais entusiasmo, com muito mais alegria, porque é algo inovador, algo que você idealizou e fez. Então, pense nos materiais reutilizáveis que você vai utilizar e capriche na criatividade. Quem já fez o cabeçalho para copiar a atividade, ótimo. Quem não fez, deixe um espacinho, certo? Umas 4 linhas. E aí você coloca atividade de ciências, a data de hoje, e copie essa atividade. Vou dar um tempinho de 1 minuto para vocês copiarem. Vamos lá, sem perder tempo. Essa atividade é pequena, dá para fazer rapidinho. Não percam tempo copiando rapidinho. Nosso tempo vale ouro. Vamos lá, The Flash. Aluno do 2º ano são alunos o quê? The Flash. Rapidinho, caprichando na letra. Estão pedindo para eu fazer novamente a leitura enquanto vocês estão copiando, não é? Tá certo, eu vou fazer novamente a leitura. Atividade. Que tal você também confeccionar o seu próprio brinquedo? Pense nos materiais reutilizáveis que você vai utilizar e capriche na criatividade. Depois vocês vão tirar fotos desse brinquedo, certo? E vão enviar no aplicativo, no grupo de vocês. Enviar para os professores, para as professoras de vocês do 2º ano. Olha que queremos ver somente coisas interessantes e criativas. Vocês viram o tanto de exemplo que foi dado. Então, use a criatividade, faça com capricho, faça com muita empolgação. Quero ver brinquedos lindíssimos e que realmente você vai brincar, que tem alguma utilidade na hora de brincar. Pode fazer jogo, boneca, carrinho, avião, trenzinho. Use a criatividade de vocês, viu? Continuando, copiando rapidinho, 1 minutinho. Vamos lá. Já deu tempo, você já sabe como é que é para fazer essa atividade. Depois que vocês pensarem no material, escrevam, façam a lista do material que vocês estão utilizando, que vocês vão utilizar, né? E aí tirem fotos e, como eu já falei, e mandem para os professores, mandem no grupo de vocês, que eu também vou querer ver. Tá certo? Hora da nossa despedida. Nossa aula chegou ao fim. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Estudem, revisem o conteúdo dado e façam atividade sugerida. Divirtam-se. Se esforcem bastante, pois eu sei que vocês vão longe. Nossa aula chegou ao fim. Não esqueçam de fazer a atividade sugerida. Eu tenho certeza que vocês vão fazer brinquedos belíssimos e bem divertidos. Um beijo no coração de cada um de vocês
estudem o conteúdo dado, revisem todo o conteúdo, certo? Porque eu tenho certeza que o sucesso de vocês já está garantido. Se cuidem, meus amores. Um beijo no coração e até a próxima aula.